Bom dia, Boa tarde. boa noite. Seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para Mais uma aula, para mais uma história. aula. Hoje é a 8ª aula da nossa série Gente da Bíblia, da Cristã Evangélica, crianças de 7 a 8, não, 7 a 9. Olha, vocês podem ver que na última aula eu tava com a mesma roupa, porque a gente tá fazendo 2 aulas hoje, no mesmo dia, porque a gente vai viajar, aí a gente precisa estar com tudo em ordem, a gente vai fazer mais um amanhã. Bom, Mesmo se não seja explicações dadas, explicações não necessárias dadas. Vamos lá. A mistério de hoje é a lição 8, tarefa difícil. É o tema da revista. Eu quero que vocês peguem a sua revista aí e lá naquela partezinha mistério, você vai escrever o que a gente precisa descobrir hoje, que é: sou uma escolha entre 2 opções. Não é fácil de decidir quem eu sou. O que será que essa aula fala pra gente que é essa escolha difícil? Que escolha difícil que você consegue lembrar? Você consegue lembrar de alguma escolha difícil? E você? Uma escolha difícil, uma coisa difícil. Eu sei. Não é sobre a Bíblia. Eu sei. É uma outra coisa que não seja da Bíblia. O que? É quando eu tô com dúvida se eu compro uma calça ou compro uma saia. Ou quando eu quero mais slime ou quando eu quero uma maçã. A minha é assim, é toda sexta, ou a gente assiste um filme ou a gente joga um jogo. Aí eu fico em dúvida. E a gente sempre joga, a gente sempre assiste. Enfim. Pois é. Que aí está o Wars. Mais ou menos, né? Essa sexta a gente não viu. Enfim. Não, porque o papai a aula de hoje fala sobre uma tarefa difícil, que é quando a gente está numa situação difícil e a gente precisa tomar uma decisão, né? Por exemplo, se você decide comprar uma calça, você não compra uma saia. Se você decide comprar uma massinha, você não compra slime. Exatamente. Sempre que você escolhe uma coisa, você está escolhendo não conviver com a outra coisa, seja lá o que for, né? Então, pode ser que seja uma slime, pode ser que seja uma roupa, pode ser que seja uma brincadeira, qualquer coisa que seja. Você tem uma escolha e você tem que fazer. Agora, tem momentos, e a gente vai ver a vida de uma pessoa especialmente, que ela teve também uma escolha a fazer. Se ela ia ou não cumprir essa missão. Então vamos lá, abrir em Jeremias 1:5. Jeremias é um profeta maior, porque ele escreveu bastante, ele tem um livro bem grande. Então é profeta, a gente chama ele de profeta maior. Vai lá, lê do 1 a 5. Essas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote. Na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano de reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o seu reinado, de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reino de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Então espera só um pouquinho. O que é exílio? Então, é isso que eu vou explicar agora. Veja só. O que ele está falando aqui é que Jeremias, ele
Ele profetizou, ele foi um profeta de Deus. O que é um profeta de Deus? Que fala o que Deus está falando. É tipo assim. Conta. Deus fala pro profeta e o profeta fala para quem? Para as pessoas. Para Deus não, para as pessoas. Então ele recebe uma mensagem de Deus, aí ele tem essa mensagem. Ele tem essa mensagem, vai para a cidade e conta a palavra que Deus quis que ele contasse. Exatamente. E é isso que esse começo está mostrando que Jeremias fez isso durante 3 reinados, bastante tempo. Agora a gente vai ver um pouquinho do que aconteceu com Jeremias. Se ele foi uma pessoa bem-sucedida ou se o que aconteceu. Vamos ver. Vamos continuar falando um pouco do chamado de Jeremias. Vai lá, esse 4 e o 5. Tá. O Senhor me deu essa mensagem. Eu a conheci antes de formá-la, no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei, nomeei para ser um profeta das nações. Vai? Já foi até o 5. Então, e aí olha só o que... Tá bom, mas eu queria que você falasse. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar com o teu nome. Sou jovem demais para isso. E o próximo, 7? Eu vou até onde? Aqui. Tá. O Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois por você irá aonde eu enviar. Enviar. E dirá o que eu irei ordenar. Olha só, que aí? Então, olha só, o que está acontecendo com Jeremias? Jeremias ouviu, o Senhor deu essa mensagem para Jeremias. Jeremias, desde quando a sua mãe estava grávida, de quando você estava lá na barriga da sua mãe, eu já tinha planos para você. Eu já tinha a sua vida. Ele já sabia que ia ser um profeta, ele já sabia que ia ter ele já sabia o que ele ainda não sabe, nem o que vai saber. Exatamente. Então, olha só, Deus está falando que tinha um plano muito antes de Jeremias sequer conseguir ouvir alguma coisa eu falar, porque ele estava na barriga. E ele falou, você vai ser um profeta e você vai falar das coisas de Deus para as nações inteiras. Sabe aquele bebezinho que nem ouve nada? Tipo assim, um riquitinho de coisa. Que tinha aqui 5 Um mini pontinho, que nem dá pra ver. Menor do que uma célula. Isso. Então, Deus já tinha tudo planejado na sua cabeça. Falou, deixa eu falar. Você vai ser um profeta, você vai ter isso, você vai ter aquilo, que eu não tô falando porque eu não sei o texto. Isso. Aí, olha só. E aí, o que Jeremias falou? Não, eu sou muito jovem, eu não sei fazer as coisas ainda. E o que Deus falou? Não, você é jovem, mas mesmo assim você vai. Não, ele disse assim, não diga que você é muito jovem. Não, porque ele estava dando uma desculpa, ele estava falando assim, eu não posso servir a Deus porque eu sou muito pequena, sou muito criança, eu sou muito jovem. E aí Deus falou o seguinte, não importa se você, não diga isso, porque se eu tô chamando, você vai para onde eu falei, onde eu determinei que você vai, e você vai falar aquilo que eu determinei que você vai falar. Deus falou, tu vai pro Japão, ele vai pro Japão. Tu vai pra Europa. Acho que existia o Japão ainda. Eu acho que existia. Eu acho que... Enfim, olha só. Mas como é que será que foi a vida de Jeremias? Será que foi tudo um chuchuzinho? Será? Será? Não! Vamos ver. Uma das coisas. Aí você pode abrir em Jeremias 7, de 1 a 6. A gente tá abrindo aqui. Eu vou ler essa parte. Eu queria ler. Vamos ler. De 1 a 6. 7, de 1 a 6. Eu não li nada. Ainda. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame essa mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem todos vocês e adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem
que eles fazem falsas promessas e repetem o templo do Senhor. Está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmo ao adorar os outros deuses. Aí. Olha só a mensagem, então, de Jeremias. A mensagem era o seguinte: se vocês se arrependerem, se vocês mudarem de vida, o que quer dizer? Eles estavam indo por um caminho. Jeremias está falando, esse caminho está errado, não agrada a Deus, você tem que mudar. Se eles darem um retorno e voltarem a buscar Deus, aí Deus vai deixar eles ficarem na casa deles. E aí eu vou responder aquela pergunta que eu falei que eu não respondi. O que é exílio? Exílio é o seguinte, Jeremias, ele está profetizando o seguinte, o povo estava sendo desobediente, estava fazendo tudo isso que ele colocou aqui nessa profecia. Estava explorando o estrangeiro, o órfão, a viúva, cometendo assassinato, adorando outros deuses. Quer dizer, eles tinham colocado Deus para fora da vida deles e estavam vivendo tudo errado, né? Estavam indo pra balada, estavam enchendo a cara, estavam dançando funk e usando roupa de piriguete, fazendo tudo errado. Colando na prova, brigando com os irmãos, fazendo tudo isso. Aí Jeremias falou o seguinte, vocês não podem fazer isso. Se vocês continuarem fazer isso, vai vir lá da Babilônia um rei, uma nação que não é uma nação de Deus, não é o povo de Deus, e eles vão vir aqui e vai passar o carro, vai destruir a cidade, vai levar todo mundo preso, vai matar, vai fazer tudo que é tipo de maldade e vai acabar com a nação. Então isso que é o exílio. Não, na verdade o exílio é quando eles pegam algumas pessoas e levam embora e eles vão como prisioneiros e escravos, exatamente. Então eles vão trabalhar agora não mais na casa dele, com o trabalho dele, para ganhar dinheiro e comprar a própria comida. Eles vão trabalhar para uma outra pessoa que é, na verdade, o dono deles. Porque praticamente quando acontecia... um chefe. Mas o chefe, ele pode ser ruim, ele pode ser chato, pode ser difícil trabalhar como normalmente é, mas você recebe um salário, você vai para sua casa e toma conta da sua vida. Quando você tá, como aqui, no caso dessa profecia, acontece o exílio, você não tem o povo casa. da Babilônia veio até Israel, destruiu a cidade, tacou fogo em tudo, levou algumas pessoas para trabalharem lá na Babilônia, não para eles próprios, mas para a Babilônia. Então eles trabalham e não tem casa, trabalham e não tem o seu próprio salário, entendeu? Tipo escravo assim, entendeu? Isso era o exílio, sair da terra prometida. Lembra que Moisés lá com Josué, eles entraram na terra. Aí eles pecaram e a castigo de Deus, o Moisés não entrou, mas ele colocou o povo na boca do gol lá. Aí foi assim, ó, ele botou o povo na boca do gol, era só fazer gol. E Josué que fez esse gol, que o Josué fez todas aquelas campanhas que tomou a terra. Enfim, voltando. Quando eles estavam lá bonitinhos, na sua terra, vivendo a sua vida, eles pecaram, eles se esqueceram de Deus, eles colocaram Deus para fora. E a profecia de Jeremias é exatamente sobre isso. Ou vocês tomam um jeito na sua vida, ou de fato, o rei da Babilônia vem e vai levar todo mundo embora. E vai destruir a sua cidade, a sua casa, seus parquinhos, seus tudo. E essa é uma mensagem gostosa, será? Tá dizendo? Não é gostosa, nem a pau que é gostosa. Não é a pau, nem é gostosa. Mas
O que Jeremias fez? Ele disse para o povo. E o povo não obedeceu. Exatamente. E você acha que ele ficou feliz? Não. Não. Olha só uma das coisas que aconteceu. Lê aqui pra mim, Manu. Esse 21 aqui. Só o 21? Só o 21. Assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote. Que queriam me ver morto. Eles tinham dito: nós mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. O que eles estão fazendo, falando então para Jeremias, Manu? Eles estão dizendo que se ele não parar de falar a Bíblia, se ele não parar de falar a Bíblia, ele vai ser morto. E se ele parar, ele não vai ser. Olha o tipo de oposição que ele estava tendo. Olha o que as pessoas estavam falando. Ou você para de falar, seu profeta ruim que está falando contra nós. Ou eu vou matar você. O que vocês acham disso? Ruim. Malvado. Ruim. Mas o que vocês acham que Jeremias fez? Não parou. Ele não parou. Porque Deus disse para ele ter confiança nele, que ele nunca devia ficar fora do caminho de Deus. Então ele conseguiu e não parou. Pois é. A gente tem mais aqui um pouco do que aconteceu com Jeremias. Você quer ler? Quero. É do 2 até o 4. Tá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fala aos habitantes das cidades de Judá que vieram adorar no templo, transmita-lhes minha mensagem completa sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seu mau caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei o calamidade que voltou. Que estou prestes a derramar sobre eles por causa de seus pecados. Diga-lhes assim: diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a minha lei, não lhes dei. Muito bem. Olha só. Deus está falando o seguinte, vai lá de novo, isso a gente já está no capítulo 26. A gente leu aquela ameaça de morte no capítulo 11. Isso quer dizer que ele continuou falando e Deus falou o seguinte, assim diz o Senhor, se arrependam, muda de vida, porque se você não se arrepender, eu vou trazer toda essa calamidade, essas coisas tristes e ruins sobre vocês. E você acha que o profeta fez ou não fez o que? Fez. Fez. O profeta fez. Ele continuou falando. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Não. Ele foi preso. Ele foi preso? É. Não, sério? É. Justa. Pois é. Olha só. Sacerdotes e profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor havia ordenado, os sacerdotes que deveriam...
sacerdotes são aquelas pessoas que cuidavam do templo, que levavam os sacrifícios, que faziam os sacrifícios, pessoas tipo que trabalhavam lá no templo. Tipo papai. Os profetas e todo o povo o atacaram e gritaram: vamos matá-lo! Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor que esse templo será destruído? Que história é essa que Jerusalém será destruída? E o povo ameaçava matá-lo, quase que um linchamento público. E o que aconteceu depois disso? Aconteceu que ele foi preso porque ele continuou falando aquilo que o povo não queria que ele falasse. E ele não abandonou o chamado dele, ele não deixou de falar aquilo que ele deveria falar. Vem mais pra cá, fica quietinho. Não existia mais profetas lá além dele? Existia profeta, mas todos os profetas queriam falar que Jerusalém estava linda, que estava tudo certo, que Jesus não tinha nenhum castigo para eles, que eles eram um povo escolhido e que eles podiam fazer o que quisessem. E eles não queriam dar ouvido a essas palavras de Deus. Porque Deus já lá em Deuteronômio já tinha falado para eles lá, junto com Moisés, que eles iam entrar na terra e que eles deveriam obedecer a Deus e aqueles não estavam obedecendo. E o povo queria ouvir aqueles profetas que falavam que tudo que eles estavam fazendo estava certo. Isso! Só que Jeremias falou, não, eu preciso ser fiel àquilo que Deus está me falando que eu tenho que falar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que proclamar. O que eu tenho que proclamar? A verdade de Deus. Então, se Deus falou que isso é errado, eu não posso dizer que está certo. E aquilo que Deus falou que está certo, eu não posso falar que está errado. Eu não posso escolher. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora eu entendi. E Jeremias falou, não, eu tenho que falar aquilo que Deus fala. Eu não posso atualizar a palavra de Deus. Eu não posso trocar o sentido para ela falar o que eu quero falar, o que eu quero. Não pode ser o meu interesse, né? A gente tem que falar aquilo que Deus mandou, ainda que não seja uma coisa gostosinha. Porque às vezes as coisas que Deus pede pra gente fazer é difícil. Não é difícil você obedecer a sua mãe quando ela fala vai tomar banho? Não é difícil você não irritar a sua irmã? Não é difícil? Não é difícil quando eu falo pra você para de passar batom e presta atenção na aula? O que você quer fazer? Você quer continuar passando batom? Não passando batom? Agora, não, tô falando da aula durante a semana. Não é difícil quando eu falo, vai tomar banho, para de jogar agora, para de assistir agora e vai fazer o que eu tenho que fazer? Sempre tem, aqui em casa, sempre tem uma desculpinha. Só mais um pouquinho, espera acabar esse vídeo. Mas eu tô numa partida agora. Sempre tem. Só que Jeremias não deu desculpa para Deus, ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Muito bem, já falei que Jeremias foi preso, né? Então, aí o outro texto eu vou ler. É Jeremias 38, de 1 a 6. Vamos ver. No final da vida, assim, no final do livro, já estamos no capítulo 38, vamos ver qual é a mensagem de Jeremias e o que ele estava falando. Salmos é o... Não é Salmos. Não sei, mas Salmos é o profeta maior de todos. Salmo não é um profeta, Salmo é uma coletânea de cânticos. Eram as letras das músicas que eles costumavam cantar. Então é o maior livro. É o maior livro de todos. Maior livro. Vai. Para de bater. Cefatias, filho de Matã, parece matar. Matando. Ele é matando. Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Semelias, e Passur, filho de Maquias. Já falou, Passur. Ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Assim diz o Senhor, todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome e doenças. Mas os que se arrependerem aos babilônios viverão. A recompensa viverão. Os que se renderem aos babilônios viverão. Isso. A recompensa deles será a vida. Será a vida.
eles viverão. Assim diz o Senhor. A cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam. Bem, como todo o povo, ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Ezequias concordou e disse: façam o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio do pátio da prisão. O poço pertencia a Malaquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lã no fundo. Jeremias ficou atolado nela. Olha isso! Olha isso que aconteceu com Jeremias. Meu Deus! Olha isso. Céu! As pessoas, eles estavam falando uma coisa muito interessante. O que as pessoas estavam falando sobre Jeremias? Que ele estava falando mentira. Ele é mau. Que ele era mau. Hã? Não é mau. Mas pessoas. Exatamente, que não queriam ouvir o recado de Não Deus. queria. E não queriam obedecer a Deus. Não queria. Mas olha só o que eles estavam falando. Gente, isso é muito a nossa realidade de hoje. Porque Jeremias falava o seguinte: isso é pecado e isso não agrada a Deus, você tem que mudar de vida. E o que o povo tá falando aqui? As pessoas vão ficar desanimadas se você falar isso. Se você falar que isso é pecado, que isso é errado, as pessoas vão ficar desanimadas, os soldados vão ficar desanimados, as pessoas vão ficar desanimadas. Por quê? Eu não quero saber. Exatamente. Eu não quero saber. Eles não queriam ouvir a verdade, eles queriam ouvir uma mensagem que deixasse todo mundo feliz, ainda que a Babilônia estivesse chegando, né? Eles não sabiam disso, talvez, eu não lembro agora se eles sabiam, mas eles não tinham como mudar a questão da Babilônia chegando, mas eles queriam deixar todo mundo felizinho. É muito o nosso tempo, né? Dizer assim que os pais não podem falar não para as crianças, porque vai deixar as crianças tristes. Não, a gente tem que falar sim. O seu pai e a sua mãe tá certo quando fala para você que você não pode fazer aquilo que é errado. Tá bom. Olha só, eles falaram o seguinte: você não pode fazer a coisa errada e tem que fazer coisa certa. Coisa certa, muito bem. E essas pessoas estavam falando assim: não, esse cara precisa morrer. E aí foram lá falar com o rei, falar: rei, você precisa fazer alguma coisa. E o que o rei falou? Façam o que vocês quiserem com ele. E onde ele foi parar? Nem aí. Onde o Jeremias foi parar? Num poço. Num poço, que não tinha mais água. Mas no final do poço normalmente tem o quê? Terra, né? Porque ele é um buraco cavado na terra, certo? Pera, deixa eu pensar. Não tinha água até lá em cima mais. Só tinha um restinho de água que misturado com terra vira... Lama. Então o profeta, no final das contas, ficou no meio da lama. Ele deixou de falar das coisas de Deus? Não. Ele mudou a mensagem dele para agradar as pessoas? Não. Exatamente. E aí, enfim, no final das contas, a gente ainda tem mais alguns capítulos no livro de Jeremias. A Babilônia, com o rei, chegou de fato, levou de fato o povo embora. E, se eu não me engano, Jeremias foi para o exílio. Ainda que ele fosse a única pessoa ali, talvez não a única, porque, né, Deus sempre tem ali algumas pessoas. Mas talvez... ele foi o profeta de Deus que falou as coisas difíceis, mesmo em oposição de outros profetas, mesmo tendo oposição do povo e mesmo tendo a oposição do rei, que não queria dar ouvidos para Jeremias. Ele continuou firme. E aí a gente volta então
a pensar um pouco o que é. A gente pensa um pouco nessa tarefa difícil que Jeremias recebeu. Acorda, no começo da sua vida, quando era novinho, Deus falou o seguinte para ele: você vai falar da minha palavra para todas as nações. E ele falou o quê? Tudo bem. Tudo bem. E ele permaneceu fiel, falando aquilo que Deus queria durante toda a sua vida. Certo ou certo? Certo. Então, olha só, vamos lembrar do nosso mistério. Sou uma escolha entre duas opções e não é fácil decidir quem sou eu. Jeremias tinha uma escolha. Vou falar o que Deus quer ou não vou falar o que Deus quer? Qual é então a eureka? Mostra aí. Aqui. A eureka Eu sou a escolha de agradar a Deus. Vou coloca bem ali na frente. Isso. Eu sou a escolha de agradar a Deus. Então, olha só. Mesmo quando a gente tem situações difíceis, mesmo quando as coisas estão complicadas, mesmo quando a gente tem algumas pessoas que dizem que isso não é de Deus, que você não pode falar isso, que as pessoas vão ficar desanimadas, blá, blá, blá. Tem que continuar falando o quê? A palavra de Deus. Isso. Se Deus mandou, é porque vai dar certo. A grande questão é, talvez algumas pessoas vão falar assim, mas Jeremias foi preso, ele só se ferrou na vida, não deu certo. Será que foi isso? Será que isso é verdade? Mentira. Mas ele realmente foi pra prisão. Foi pra prisão. Mas o ele que era mais importante para Jeremias? Falar da palavra de Deus. Exatamente, por isso ele é um exemplo pra gente seguir. Mas na Babilônia não é onde... não era o nome dele, mas é que ele foi queimado no fogo junto com 2 amigos, mas eles não foram queimados. Sim, Daniel. A gente tá vendo aí. Porque o que aconteceu com a Babilônia foi que eles vieram, eles passaram o carro, destruíram tudo, deixaram pedra sobre pedra, deixaram só velhinhos e doentes e crianças e mulheres, pessoas que não podem fazer realmente uma rebelião, e levaram as melhores pessoas, as mais inteligentes, as pessoas da nobreza, as pessoas que tinham educação, as pessoas que produziam muita coisa, que produziam riqueza, que produziam coisas assim, levaram para a Babilônia para trabalhar para a Babilônia, para gerar riqueza, conhecimento e desenvolvimento para a Babilônia. Entendeu? Jeremias daria um ótimo professor. Por quê? Ué, por quê? Por quê? Porque Ele seria o pastor de uma igreja. Se deixasse. Mais ou menos isso. Mas ele foi, e essa é a grande questão. Ainda que a vida dele tenha sido difícil, e a nossa muitas vezes vai ser difícil também, a gente tem que se lembrar do profeta que foi fiel a Deus, que falou da palavra de Deus, mesmo em meio a situações... Mesmo quando estava quase morrendo. Exatamente. Por isso que ele é um profeta, ele é um exemplo para mim e para vocês. E com isso a gente termina a nossa aula. Um beijinho para vocês, façam a lição, manda para mim, um beijinho. Fica com Deus, até mais. Bye, babies. Bye, bye.